Boa noite a todos. É com grande alegria que nossa palestra hoje é presencial e uma alegria grande de ver o Mauro novamente, né? De poder, a gente estava falando ali fora, de poder abraçar, cumprimentar, ver, né? Olho no olho. É muito importante, é muito gostoso isso. Então eu queria agradecer, vamos agradecer a Deus por essa bênção divina. Então, hoje a palestra do Mauro, ele é de Itápolis, e um tema bem interessante. Estamos indiferentes, é isso, né, Mauro? Eu acho que a gente vai ter muito que pensar essa noite, refletir. Então eu convido a todos uma oração, primeiramente para agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da vida. Gratidão a Deus. Cada dia é uma página nova, em branco. É uma nova oportunidade de a gente tentar melhorar um pouco mais do que fomos ontem. Colocarmos em prática o Evangelho do Cristo, tentarmos mudar o nosso pensamento, as nossas vibrações, as nossas ações. Então, gratidão a Deus por mais essa oportunidade. E queremos pedir humildemente a presença do nosso Mestre Jesus, nosso querido, nosso amado Mestre, nosso irmão mais velho, com ele em mente, com uma imagem de um sorriso, de um abraço, com os braços abertos a nos acolher. Assim nos entregamos, ó irmão maior, querido, nosso irmão mais velho, que sabe de nossas dores, de nossas aflições, das nossas angústias, que nos acolhe, mesmo a gente achando que estamos sozinhos. Gratidão a toda a espiritualidade amiga que está conosco nesta noite, nos ajudando ao Mauro, nos intuindo também, a compreensão, dando-nos ouvidos de ouvir o que vai ser dito para a gente colocar em prática em nossa vida. Gratidão a esses espíritos amigos que estão no trabalho de hoje. Ao mentor desta casa de oração, gratidão também pelo trabalho, por estar conosco. Aos encarnados que estão com a gente, ouvindo a palestra, e também aos desencarnados que vêm, que nós nos unamos em pensamentos de amor e paz, para que juntos trabalhemos durante a palestra, transmitindo muito amor e muita paz a todos os que precisam, encarnados e desencarnados. Gratidão, Deus, mais uma vez. Gratidão, Mãe querida, nossa Mãe amada, que também olha por nós, seus filhos, a Jesus, nosso Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Mauro, é todo seu. Aqui. Volta de trás,
Boa noite a todos, os amigos, os frequentadores da nossa sala de transmissão do Evangelho. Que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. E que possamos nesta noite, na companhia de Jesus, dos Espíritos amigos, dos Espíritos de luz, desenvolvermos o aprendizado que Jesus nos deixou através das suas parábolas, através dos seus ensinamentos, em busca da nossa melhora, da nossa reforma, da nossa reconstrução, da nossa melhoria. Hoje o Evangelho está construído numa das parábolas, uma das mensagens que consideramos assim de suma importância dentro do Evangelho. Tal a sua profundidade, tal a sua grandeza, o seu conteúdo. E essa parábola, que é a parábola do bom samaritano, nos convida a uma reflexão mais aprofundada, mais acentuada das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas raízes, dos nossos conceitos. É um convite para olharmos no nosso interior, verificarmos, constatarmos a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa estrutura pessoal, o que de fato somos, porque muitas vezes pensamos que somos, mas não somos. Pensamos que temos, mas não temos. Pensamos que podemos, mas não podemos. Em todas as páginas do Evangelho, os amigos da espiritualidade maior nos convidam sempre à nossa reflexão. Naquela orientação que Santo Agostinho deu a Kardec quando diz: conhece a ti mesmo, que foi a recomendação deixada por Jesus. E o Evangelho de hoje, que a nossa casa nos convida e nos permite a desenvolvermos, é esse conhecimento de nós mesmos. Ouvindo uma exposição do pastor Felipe Seabra, nós encontramos na exposição desse amigo uma reflexão muito profunda, muito racional, muito lógica e extremamente acrescentadora. E ele começa narrando na sua palestra, na sua exposição, um fato que aconteceu em sua casa um dia à noite. Trabalhava de dia, os filhos na escola, a família se reunia à noite e sentado ali com a família reunida, assistindo uma televisão na sua sala, em um dado momento ouve-se um estrondo. E parecia um tiro ou um transformador que havia estourado, tal o volume daquele estrondo. Mas imediatamente na mente dele, ele pensou: isso me parece que alguém caiu do prédio. Ele morava no edifício, num dos andares altos, e daqui um pouco ele começa a ouvir um choro, uma lamentação profunda de muita dor, gritos. Então ele teve a certeza de que alguém havia sofrido uma queda. E aguarda, ouvindo aquele momento todo, um certo silêncio, depois gritos de profunda dor, de profundo sentimento próprio de quem passa pela experiência da perda da morte. Alguém havia, de fato, caído de um andar mais alto. E ele aguardou ali quieto o desenrolar de tudo aquilo ali. Falou: bom, se isso aconteceu, alguém do nosso prédio vai até lá acudir. E ficou ali sentado na sua zona de conforto. E a sua esposa diz: eu acho que alguém caiu do prédio. Eu vou lá. E ele diz: Sara, fica tranquila.
não se apavore, alguém irá socorrer. E ela falou, não, mas eu vou lá. Ele, por favor, aguarde, né? Não saia correndo, e nossos filhos, crianças vão ficar apavorados. Ela falou, não posso esperar, eu vou lá. E desceu. Desceu e ele ouviu lá do seu apartamento as palavras da sua esposa consolando aquela mãe. E decorrido algum tempo, ele desce e vê aquela cena toda e sua esposa não esperou que ninguém descesse, ela já se adiantou e consolava ali aquela senhora, e depois de uns 20 minutos, então aparece a sua filha. E ali se desenvolve todo aquele quadro de muita dor e de muita aflição. E diz ele que depois que retornara ao seu apartamento, como era natural, ao deitar-se conversava sobre o fato ocorrido e da atitude da sua esposa. E ele observou que foram poucas as pessoas do prédio que foram até aquela cena para prestar o seu socorro, sua solidariedade. E ele pensando, depois que todos se deitaram, começou a pensar naquela situação. O que aquela situação que havia ocorrido há pouco poderia lhe trazer de acréscimo? Haja visto que ele houvera estranhado o fato de, apesar do acontecimento daquela gravidade, poucas pessoas estariam ali. E ele começou a refletir e pensou que se não fosse a atitude da sua esposa, talvez ele nem lá teria chegado, teria descido para ajudar. Pensava até em tantos outros moradores, alguém irá fazer alguma coisa. E de certa forma ele acabou se sentindo mal com aquela situação. E diz ele que ele refletia o que ele poderia tirar, o que aquela situação poderia trazer de ensinamento para ele. E ali refletindo, pensando, obviamente tocado pela inspiração do plano do alto, lhe veio a passagem do Evangelho, o trecho da Bíblia, em que fala sobre o bom samaritano. Então ele descreve que havia se reunido algumas pessoas e uma das pessoas presentes chega até Jesus e pergunta para Jesus o que deve fazer o homem para alcançar os céus. E Jesus diz a ele: conheces a lei? E ele diz sim. Então Jesus diz que para alcançar os reinos dos céus, o reino dos céus, é primeiro preciso amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar ao próximo como a si mesmo. E aquele homem das leis pergunta a Jesus, testando Jesus: mas quem é meu próximo? E Jesus então narra aquilo que vamos trazer aqui na leitura do Evangelho. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão de ladrões que o despojaram. Cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido aquele homem caído, passou ao seu lado, sem se importar. Um levita, que veio também pelo mesmo lugar, tendo visto aquela cena, também desviou o seu caminho. Aquele levita que tinha como hábito leituras e
trabalhar com eventos, atender pessoas. Também desviou. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava este homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou-lhe óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, tirou duas moedas e deu-as ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderes a mais eu vos restituirei ao meu regresso. E Jesus pergunta àquele homem das leis: qual desses três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E o doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E Jesus disse àquele doutor das leis: vai e faz o mesmo. O samaritano era uma classe de pessoas daquela época que os judeus tinham pouquíssimas considerações. Era considerado como se fosse uma pessoa de menos possibilidades, de má índole, e tratavam os samaritanos com desprezo. Então, naquele dia, como disse Jesus, aquele homem que tinha menos conceito, menos credibilidade perante os outros, foi aquele que prestou aquele socorro que o homem necessitava. Então, diz Felipe Seabra que, vendo aquela cena daquele lugar onde se encontrava aquele corpo ao chão, aquela mãe desesperada, ele associou aquela cena com a orientação, com essa parábola de Jesus. O que incomodou naquele dia foi o fato de poucas pessoas terem socorro naquela situação, ou se prestarem alguma ajuda, ou se terem solidariedade com aquela mãe, sentir a dor do outro, ou fazer alguma coisa pelo outro. Então o pastor reflete sobre todas essas considerações e ele se vê naquela atitude que tomou naquela noite, enquadrado naquele que também passou do lado daquele homem ferido. E daí então ele começa a fazer uma série de considerações a respeito dessa situação, a respeito da profundidade das palavras de Jesus em relação a essa situação de socorro àquele homem que havia sido assaltado. Então, nessa consideração, foi dividido em bloco de 3 raciocínios, que nós podemos dar uma sintetizada, poderemos analisar. Aconteceram 3 situações importantes que aquele samaritano tomou. A atitude que ele teve. A primeira delas foi que ele, apesar de todos os seus compromissos, de todas as suas tarefas, de todas as suas responsabilidades, ele parou o seu tempo para atender aquele homem. Naquele momento, ele deu prioridade à situação daquele desconhecido. Ao descer para ajudá-lo e verificar o estado em que se encontrava, tratando as suas feridas, colocando sobre ele as talas, o óleo, o azeite, ele sentiu a dor daquele que estava jogado. E o terceiro ponto que nós vamos refletir na noite de hoje é que aquele samaritano tomou uma atitude em relação àquele que sofria, que estava jogado.
3 situações a serem refletidas. O samaritano parou no templo, sentiu a dor do outro e teve uma atitude. Levamos um pouco mais de tempo na primeira situação, que é parar no tempo. Parar aquilo que está fazendo para sentir a dor do outro. E nós ficamos pensando na correria em que vivemos hoje, com os nossos compromissos, com as nossas tarefas, com as nossas responsabilidades. Trabalhamos o dia inteiro, chegamos em casa cansados e as nossas tarefas, as responsabilidades, os problemas que vamos chegar em casa também encontrar, muitas vezes tomam todo o nosso foco e sequer paramos para analisar o nosso dia, paramos para analisar e sentir aquilo que ocorreu durante o nosso dia com as pessoas que estavam envolvidas ao nosso redor. Então, nessa tribulação do dia a dia, nós estamos ficando distantes, indiferentes das coisas que acontecem à nossa volta, de tal forma que não temos disponibilidade, ânimo, saúde, vontade de fazer algo mais do que a nossa rotina. Aquele homem poderia ter seguido a sua viagem em frente, porque aquela situação poderia oferecer um risco de um assalto, dele também ser agredido, mas indiferente a tudo isso, ele parou, deixou tudo o que estava fazendo para socorrer aquele homem. E nós nos perguntamos se no nosso dia a dia, se nós estamos parando, se nós estamos nos permitindo a parar um pouco, a desacelerar, a ter um tempo para a nossa reflexão, de tal forma que possamos refletir no nosso dia a dia, em nós, mas também no nosso semelhante, com aqueles que caminham à nossa volta. É tanta pressa, é tantos objetivos, a sociedade moderna criou muita pressa em todos nós. Tudo tem que ser muito imediato, tudo tem que ser na hora. O sucesso significa fazer mais em menos tempo, ter mais com menos valores. E isso nós estamos criando aí um mecanismo conflitivo, desagregador, de tal forma que não observamos sequer a nossa saúde pessoal, em função de tanta pressa. Nós muitas vezes não paramos para pensar nas essências de nossas vidas. E nesta correria do mundo moderno, onde sucesso é ter posses, ter títulos, ter reconhecimento, ter um carro do ano, nós vamos direcionando o nosso tempo, todas as nossas energias em busca daquilo que nós não vamos levar. E nos escravizamos muitas vezes quando compramos uma propriedade, uma casa, um apartamento de um valor maior, nós nos enchemos de dívidas, de compromissos e temos que lutar todo dia para pagar aquele compromisso, para pagar aquele apartamento, aquela casa, aquele carro que nós adquirimos, para que tenhamos um status de vida, um padrão de vida mais elevado, mas deixamos de observar que para cumprir todos esses compromissos e não perder aquilo que provisoriamente nós conquistamos, nós nos abandonamos. Abandonamos a nossa saúde, a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, a vida como um todo e abandonamos aqueles que caminham conosco. E na busca do supérfluo, daquilo que está acima do que nos é necessário, nós desprendemos grande parte da nossa vida para mantermos o transitório. E depois nós experimentamos o perigo da depressão,
da ansiedade, da melancolia, da tristeza, do medo, porque nós nos fragilizamos e nos esquecemos a missão divina desta vida para todos nós, que é nos fortalecermos nos nossos corações, para que a nossa caminhada seja mais leve, mais segura. E vamos nos dispersando. E é de tal ordem o comprometimento, com os compromissos que nós carregamos e absorvemos, que muitos deles, como nos diz Hamed em seu livro Renovando Atitudes, pesos inúteis que colocamos na mochila, nas nossas malas dessa viagem, em que deveremos levar só o necessário, que vão retardando os nossos passos, vão nos tornando cada vez mais lentos, mais cansados, mais saturados. E vamos, no decorrer, nessa consequência, perdendo a paciência, perdendo o estímulo. Há uma fase da vida de todos nós, pela força da juventude, pela nossa saúde, pelas nossas energias, né, nosso vigor, que nós achamos que podemos resolver tudo e carregar todos os pesos. Um pouco hoje, um pouco amanhã. Muitas pessoas se apercebem de que pode colocar aquilo que elas têm que fazer, mas que nós vamos dar conta de fazer o que fazemos por ela. E nós vamos pegando os nossos pesos e os pesos dos outros e colocando em nossas costas. E na caminhada, que é longa, nós vamos sentindo as nossas pernas cederem. Já não teremos mais o mesmo vigor, vamos ficando cansados. Então foi aquela cena do animal que vai, conforme o peso da carroça, o peso da sua canga, ele vai abrindo as pernas até que cai em si mesmo e não dá mais nenhum passo. Estamos cansados. E de tantas ocorrências, de tantas responsabilidades, de tantos pesos, das coisas inúteis que nós escolhemos, dos amores mal vividos, das relações familiares desgastantes, nós vamos nos tornando pessoas frias e indiferentes dentro de nós e com tudo que está ao nosso redor. E daí, sem que nos percebamos, nós estamos cercados de tantas pessoas, de multidões, e ao mesmo tempo estamos sozinhos, numa solidão que dói, que machuca. Porque algo de principal, algo de muito importante dentro de nós não foi alimentado, não foi preenchido. Quantas não são as situações de nossas vidas? Podemos, em muitas delas, já ter alcançado uma certa estabilidade financeira, um conforto material. Nossa família está correndo tudo bem, as coisas estão andando de acordo, mas existe um vazio dentro de nós que insiste em não ser preenchido. Temos tudo que aparentemente pode nos tornar pessoas felizes, mas nós não estamos felizes, nós não estamos completos. A insatisfação, a amargura, a tristeza, a melancolia invade o nosso coração. É bom isso? Sim e não. Não porque isso nos traz sofrimentos, dores e todas as suas decorrências. Mas é um momento, apesar de doloroso, muito importante em nossas vidas. É a própria vida, é a sabedoria dizendo aos nossos corações: algo tem que ser feito por você. Você não está cumprindo, não está fazendo aquilo que você se comprometeu quando reencarnou. Ou seja, cuidar do seu coração, cuidar dos seus sentimentos, cuidar do seu espírito. Está focado em coisas transitórias, deixando
que o principal seja alimentado, que são todos os valores que nós vamos levar para uma outra existência, para um outro mundo. E ficamos tão apegados nas coisas transitórias que nós nos esquecemos que temos um tempo certo de vida aqui. O nosso fluido vital tem tempo certo, tem a carga energética certa. Ao final dele, ao final de todas essas energias, nós vamos partir e deixamos tudo para trás. Quantas vezes nós falaremos: se eu soubesse o que sei hoje, teria feito diferente. Se eu pudesse recomeçar, recomeçaria de forma diferente. Por que não fiz isto? O ditado indígena diz que nós viemos aqui para observar, analisar, refletir, gravar e depois voltar para casa. Chegamos para essa existência para cumprir uma meta, um objetivo, e nos esquecemos que o objetivo maior é o nosso espírito. E focamos então nessas coisas tão importantes, aparentemente importantes. Há um livro escrito por autores americanos que fez uma experiência em cima do Evangelho, em cima desse ensinamento de Jesus, da parábola do bom samaritano, para ver, para confirmar, para constatar a profundidade desse ensinamento de Jesus. Então, um grupo de observadores reuniu algumas pessoas religiosas, estudiosos da religiosidade, da espiritualidade, para um treinamento. Supondo que, por estarem essas pessoas focadas no ensinamento espiritual, elas pudessem responder melhor a essas questões. Então reuniram numa sala, dividiram em 2 grupos, e ali ministrando esses treinamentos, eles convidaram todos a participarem de uma experiência. Todos sairiam daquela sala, iriam fazer pregações em outros lugares para exercitar, para treinar aquilo que havia aprendido nesse treinamento espiritual. Dividido em 2 turmas, eles então deram início a esse treinamento. Então disseram a eles: olha, vocês vão sair daqui, vão se dirigir a esses lugares, e quando chegarem lá, irão fazer cada um as palestras sobre o bom samaritano. Enquanto as pessoas se preparavam para saírem, eles colocaram uma pessoa caída no meio do caminho, nas condições daquele homem que havia sido a vítima dos ladrões, no caminho por onde eles passariam. E chegando num determinado momento, diz um dos instrutores: este primeiro grupo, olha, vocês vão sair para fazer essa palestra, mas vocês já estão atrasados 15 minutos, então acelerem, senão irão chegar atrasados e tem gente esperando. Aquele grupo saiu apressado para fazer a palestra, passaram por aquele homem que estava no meio do caminho. Depois que esse grupo se retirou, eles chamaram o segundo grupo e disseram: olha, vocês têm aí uns 10, 15 minutos, então tranquilo, dá tempo. Vão devagar, observem tudo que há o caminho de vocês, né? Não há pressa, mas também não se atrasem. E sai todo aquele grupo, o segundo grupo, para fazer a pregação do bom samaritano. O interessante deste livro, desse estudo, é o resultado que eles observaram. Do primeiro grupo, aquele em que o instrutor disse: vocês já estão 15 minutos atrasados,
acelere para não deixar o pessoal esperando, somente 3% parou para ouvir e cuidar daquele homem que estava caído naquela rua, naquela sarjeta. O outro grupo que saiu depois, com um pouco mais de tempo, 62% daquelas pessoas pararam para acudir aquele homem que estava caído. E se surpreenderam com o resultado da pesquisa e, trazendo isso à realidade do momento, no contexto, no resumo do trabalho, eles constataram a mesma situação que Jesus expôs na parábola do bom samaritano. O dia de hoje, o dia corrido, o dia de pressa, nós perdemos o foco naquilo que está à nossa volta. Nós perdemos o foco do sol quando o dia amanhece. O pôr do sol, esse espetáculo maravilhoso quando o dia termina. O céu de brigadeiro durante o dia. As belezas que estão à nossa volta e as pessoas que estão à nossa volta. Não há tempo sequer para observá-las. Não é que nós sejamos pessoas ou estejamos pessoas que indiferentes aos outros, mas a situação nos leva a nos tornarmos pessoas indiferentes aos outros. Quando nós perdemos o foco daquilo que é principal. O mundo nos cobra demais, a vida moderna nos cobra demais, estrutura que a sociedade criou e nós não passamos na peneira, no crivo, na seleção dos conceitos, dos dogmas, dos nossos comportamentos. E caminhamos aí pela vida e não observamos aquilo que é o principal. E quantas vezes caídos estão, ou nós estamos caídos, agredidos pela sociedade, pela violência, ou agredidos que estamos sendo pela depressão, pela ansiedade, pela angústia, e as pessoas não conseguem nos notar, não conseguem participar da nossa dor, não conseguem parar. E nós não paramos para os muitos valores, para as muitas coisas que são tão importantes para nós, né, dentro dessa correria, dentro desse desespero, dessa ansiedade em que nós vivemos. O segundo ponto a observar é que o samaritano, descendo para acudir aquele homem, ele sentiu a dor do sofrimento e a dependência daquele homem. E sentindo a dor daquele homem, ele limpou as suas feridas e untou com azeite. Além da atitude física do socorro, o gesto de amor, de cuidar daquela pessoa que ele não conhecia. Deu do seu animal para carregar aquele doente. Era um viajante, possivelmente tinha posses, tanto é que pagou para o encarregado do estaleiro para cuidar daquele homem. Mas independente de qualquer situação, ele se condoeu com a dor do outro. E nós? Muitas vezes, a figura daquele homem caído à estrada, entre Jericó e Jerusalém, está na nossa casa, ou nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nossos filhos experimentando as agressões da vida, as agressões das indiferenças, da depressão, da angústia, da ansiedade, da melancolia, da tristeza, do abandono. Sem exercitarmos a nossa parte de espiritualização, nós vamos ficando indiferentes aos sentimentos do outro. E a vida tem esse ciclo fabuloso e justo, que é a lei do retorno.
Se estamos indiferentes ao outro, como é que os outros estarão em relação a nós? Colhemos aquilo que nós plantamos. Quantas não são as misérias que nos circundam, que estão ao nosso lado, e nós sequer estamos atentos. Haverá o dia em que nós passaremos pelas experiências que nos negamos a participar e experimentaremos dessas dores, dentre as muitas que já experimentamos. Quando Jesus recomenda que venhamos a nos conhecer, quando a doutrina espírita diz que somente o conhecimento liberta e cura as nossas doenças e as nossas cicatrizes, fala do aprendizado, do discernimento, da capacidade de entendimento, de nos colocarmos no nosso lugar e no lugar do outro, de fazermos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizéssemos. Isso nos dá uma relação muito legal sobre o certo e sobre o errado. Estamos passando pela vida, se esquecendo dos gestos de gentileza. Quantos não são os relacionamentos dentro de casa, e serve para nós os maridos, né, os homens, que deixamos muitas vezes de pequenos gestos, uma flor que se coloca em cima da pia, numa xícara de café, quando nós levantamos o café está prontinho, um café na cama, um elogio, um bilhetinho no banheiro, no espelho, um presente, uma surpresa, um abraço de manhã e um gesto de agradecimento, de gratidão por tudo quanto o outro faz por nós. Quando deixamos de fazer algo pelos outros, nós estamos entristecidos e doentes. Ninguém passa pela nossa vida sem o outro. O conceito que nós temos de primeiro nós temos que estar bem para estar bem com os outros é muito válido. Mas se nós esperarmos estarmos perfeitos e prontos para ajudar o outro, nunca daremos o primeiro passo. Ninguém anda 1 quilômetro sem dar o primeiro passo. E é possível sim que sejamos felizes pensando em nós, na nossa melhor condição, mas enquanto isso estamos fazendo alguma coisa por alguém. Se estamos viajando do avião, há um pane no avião, não vamos conseguir descer, pousar, se não arrumarmos esse defeito. Nós temos que arrumar esse defeito durante o voo para que possamos pousar, senão vai acontecer um acidente. E a reencarnação é isso. É arrumar a nossa aeronave, esse avião perfeito e divino que nós somos durante o caminho. É preciso amar a si mesmo, começando a amar pelos outros. Jesus nos deu esse exemplo magnífico. O terceiro ponto dessa história, dessa avaliação, é que aquele samaritano parou o seu tempo, sentiu a dor do outro e fez pelo outro. Quantas vezes não ocorre o nosso sentimento, nossa visão da necessidade dos outros, mas nós não temos atitude. Nós fazemos muitos planejamentos, fazemos muitos projetos, mas somos péssimos executores. E nesse caminho de vida tão curta, é preciso que possamos agir mais rapidamente. A vida é muito curta. As oportunidades são maravilhosas e há necessidade de fazê-lo. O bom samaritano não deixou para que alguém carregasse aquele doente. Ele parou, sentiu e fez. A vida tem nos dado farturas e riquezas maravilhosas para que possamos sentir a vida, sentirmos o nosso coração e sentirmos o outro. Para que possamos parar e dar um tempo para o essencial. E diante disso, desse conjunto todo, diante dessa percepção,
começarmos a fazer aquilo que nós temos que fazer. Se hoje nós estamos insatisfeitos com aquilo que nós estamos vivendo, daquilo que está acontecendo conosco, daquilo que nós estamos passando, é um sinal altamente positivo. Sinal que são tempos de mudança, necessidade de mudança. É hora de cuidar do coração. A viagem daqui para outro plano é feita pela leveza. Não tem escadas, pontes, toras de madeira. É de um extremo ao outro um vazio enorme. Para atravessá-lo, precisamos da leveza do ser. Precisamos nos tornar como uma pena, uma pluma, que ao som, ao vento, ao sopro do vento divino, possamos flutuar e chegar ao outro lado e pousar mansamente. Para isso é preciso a nossa transformação e nos tornarmos leves, despojando tudo aquilo que nos é desnecessário e que não importa do outro lado. Porque esse desnecessário, esse supérfluo, não vai nos permitir fazer essa passagem. E essa passagem cabe a decisão e a forma e fazê-lo tão somente de cada um de nós. Deus não vai fazer por nós, ninguém vai fazer por nós. Há momentos de nossas vidas em que nem a nossa sombra está ao nosso lado. Deus permanece nos observando, mas é aquele momento da prova. Agora tudo depende de mim. Se nós estamos sentindo este vazio, é que no porão dos nossos sentimentos, no nosso ego, encontra-se a ganância, o egoísmo, a vaidade, a arrogância, a impaciência, a prepotência e outros tantos sentimentos que são pesos inúteis. Então é chegada a hora de realizar a decisão daquilo que nós queremos. Se nós não nos despojarmos dos pesos inúteis e não tivermos a nossa transformação pessoal, não haveremos de fazer essas passagens para as outras dimensões que nos esperam. Jesus disse: vós sois deuses e vocês podem fazer aquilo que eu faço e muito mais. Ele nos deu a mensagem, vai, investe, faz, se transforma, ama, perdoa, doa-se, faça a diferença, tenha compaixão, tenha piedade, ame-se, ame ao próximo. E vão estar comigo, porque eu vou na frente para preparar o lugar para a sua chegada. Depende tão somente de nós. Tão somente de nós. Nós encerramos o nosso evangelho de hoje refletindo na seguinte colocação: nada na nossa vida é permanente, somente Deus e nós. O resto, todo o resto é impermanente. Deus, nosso Pai de infinita bondade, está presente em nossas vidas. Nós, eu, você, o outro, todos nós somos únicos. O restante, tudo muda, nada é permanente. O nosso pai de hoje poderá ser o nosso irmão de amanhã. O que temos hoje, poderemos não ter amanhã. A nossa aparência de ontem não é a de hoje. Tudo se transforma, tudo se modifica, tudo se ajusta e tudo vai tendo uma composição cada vez mais modificada no universo, nessa renovação que a lei do progresso nos proporciona. Mas nós somos permanentes. Então, quando o outro tiver que ir, aceitemos. Quando as coisas tiverem que serem deixadas de lado, aceitemos. Quando as coisas novas que merecemos irão chegar para acrescentar, vamos abraçar, porque tudo se transforma, tudo se remodela, tudo se ajusta para o bem divino, para a perfeição da criação, para que possamos chegar de maneira mais calma, mais tranquila e menos dolorosa à condição daquilo que nós somos criados. Quando Deus nos criou, nos condenou a duas situações:
seremos perfeitos e felizes. Essa é a meta final. Como caminhar nessa busca, como caminhar nessa conquista, cabe a cada um de nós. Então, se hoje nós permanecemos indiferentes, distraídos perante a vida e perante ao próximo, é o momento de acordar. Porque ao acordar, sentindo a dor do próximo, sentindo a necessidade do semelhante, nós daremos o primeiro e mais valioso sinal de que estamos acordados, de que estamos vivos, de que somos permanentes junto a Deus. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. Graças a Deus. Obrigada, Mauro. Nossa, Mauro, passou muito rápido. Não sei se para todos, mas para mim, assim, foi de grande valia, de grande aprendizado e fica aí pra gente pensar sobre tudo que ele disse, sobre todo o ensinamento de hoje. Acho que todos nós temos a sensação que a palestra foi pra gente, né? Eu, pelo menos, eu acho assim, o Mauro tá lendo meus pensamentos, não sei. E isso é espiritualidade agindo. Então, Mauro, nossa gratidão pela sua disposição, disponibilidade de vir até aqui, a nossa casa. A palestra online, ela é muito boa, ela é muito produtiva, a gente também chega aos corações das pessoas, mas essa aproximação de energia é muito gratificante. Então eu tenho só que agradecer a você essa noite maravilhosa e de grandes ensinamentos, porque eu acho que o evangelho, ele tem que ser assim, ele tem que fazer a gente pensar. O evangelho é lindo, é maravilhoso, mas ele tem que deixar a gente sempre com a pulga atrás da orelha, né, Mauro? Não se acomodar. Ler o evangelho, a parábola que você disse agora, e inclusive a gente estava estudando a parábola, eu acho que a gente tem que ouvir, né? E o evangelho tem esse sentimento de fazer, acorda, anda, corre, que a vida é curta. Foi isso que você deixou muito claro pra gente. Gratidão. Gratidão a todos que estavam com a gente, acompanhando. Eu queria que todos elevassem o pensamento a Deus nessa noite de tantos ensinamentos, em gratidão ao nosso Pai, que está sempre conosco, que nós nos coloquemos à disposição do Pai, de suas leis, de Jesus, nosso amado Mestre querido, que veio exemplificar tanto amor, que veio nos mostrar, através de tanto ensinamento como essa parábola, o que é o verdadeiro amor a nós mesmos e ao próximo. Que a gente consiga absorver o que foi dito e colocar em prática. Amanhã é um novo dia. Quando a gente acorda, o dia já está preparado, o sol posto, o céu claro, e às vezes a gente não agradece. Então comecemos a agradecer e pensar no que foi falado, refletir sobre nossas vidas e colocar em prática. Gratidão a todos por essa noite. Mais uma vez agradecemos ao Mauro. Gratidão à espiritualidade amiga que aqui se fez presente, com certeza, emanando vibrações de paz e de amor, e que essas vibrações cheguem a todos que estão nos assistindo
e em pensamento a quem necessita, aos nossos irmãos doentes, necessitados, nossos irmãos carentes, moralmente, espiritualmente, que a gente consiga sentir a necessidade do próximo. Gratidão mais uma vez, que assim seja.